Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, os saduceus, que não mais acreditavam na ressurreição, vieram trazer um caso para Jesus Cristo, e dizendo que uma mulher que havia casado com 7 irmãos e não havia deixado descendência, e eles morreram, e depois ela também morreu. Por fim, eles vão perguntar: e na ressurreição, de quem ela será mulher? E Jesus vai responder: com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Essa resposta de Jesus nos chama a atenção sobre aquilo que nós seremos na eternidade. Na eternidade, nós estaremos numa relação profunda com o próprio Deus. Nós estaremos numa relação de intimidade profunda, onde nós precisamos, cada vez mais nesta terra, já começar a aprender esses ofícios que nós realizaremos lá no reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que nós seremos como os anjos do céu, porque os anjos, eles possuem 4 funções essenciais. A primeira é a adoração, depois o louvor a Deus, ou a proclamação das maravilhas de Deus, depois o serviço, que nós precisamos prestar esse serviço, esse culto sagrado a Deus. Mas também nós precisamos entender que esse serviço tem a ver com a comunhão dos santos, aquilo que seria o auxílio para com as almas que nessa terra estão peregrinando rumo ao reino dos céus. E por fim, a 4ª função que os anjos exercem lá no céu é a contemplação dos mistérios de Deus. E é isso que nós precisamos aprender a viver aqui nesta terra, porque a nossa vida nesta terra é como se fosse uma grande escola, onde nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, amadurecendo, para que quando chegar no momento da nossa passagem para a eternidade, nós possamos estar aptos a exercer essa grande função angélica no céu.
Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer que os homens e as mulheres não se casarão, mas eles serão como os anjos do céu. Nós precisamos aprender já nessa terra a ser esses anjos, para que possamos adorar de todo o coração, louvar a Deus diante de suas maravilhas, da sua bondade, sermos gratos a Deus. Precisamos servir a Deus de todo o nosso coração e precisamos aprender já nessa terra, contemplar os mistérios de Deus, porque somente assim que nós vamos alcançar o reino dos céus, porque o exercício dessas 4 funções é nada mais, nada menos do que a correspondência do chamado que Deus nos faz através de Jesus Cristo para seguir o caminho de salvação, porque a vida é como se fosse uma faculdade, que nós vamos aprendendo esse ofício angélico, porque quando nós entramos numa faculdade ou num curso, nós vamos trilhando aquele caminho de sacrifício, de aprendizado, de colocar em prática o que nós vamos aprendendo, para que no final daquele curso, aqueles que dirigem o curso digam para cada um de nós que nós estamos aptos a exercer uma profissão. E é por isso que nós ganhamos um diploma, algo que mostra, que certifica que nós estamos aptos a exercer aquela função, aquele serviço, aquele trabalho. Por isso que também na nossa vida nós precisamos também entender assim: a vida humana nesta terra é essa grande faculdade, essa grande escola onde nós precisamos aprender com afinco aquilo que é necessário para que nós possamos exercer essa bela e santa função no reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo, ele diz que nós não nos casaremos, mas nós seremos como os anjos do céu, realizando a perfeita adoração, porque nós seremos aqueles adoradores que o Pai procura. Nós realizaremos um verdadeiro louvor, que é o anúncio da boa nova a toda criatura. Nós seremos esses servos, esses escravos unidos à perfeita vontade de Deus e contemplaremos os sagrados mistérios que o próprio Deus nos revela através dos seus ensinamentos, da sua ciência, para que assim possamos de forma profunda entender esses grandes mistérios da nossa fé e assim permanecermos cada vez mais certos e confiantes de que nós somos esses que fomos chamados para adentrar nesse grande colégio, nessa grande escola de vida, que é esse tempo presente, para que assim possamos, aprendendo de Cristo e praticando esses ofícios angélicos, possamos no final da nossa vida sermos reconhecidos como aptos a realizar essa grande obra no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.